E eu quero que você abra comigo 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a missão da serva de Naamã, né? Porque nós sabemos que essa menina foi uma grande, né? Foi uma menina usada por Deus na vida daquele homem, né? E essa é a missão que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Ser canal de bênção para as pessoas que necessitam de libertação, de transformação. Amém? 2 Reis, capítulo 5, no versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Porém, por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém? Só até aqui. Palavra, eu quero falar sobre a missão de um grande homem, que foi o João Batista. João Batista, né, nasceu e preparou o caminho do Senhor Jesus. Ele pregava a palavra de Deus, ele pregava o arrependimento, né? E todos nós sabemos que João Batista ele veio para preparar o caminho para o Senhor Jesus, que vinha após João Batista. E ele mesmo dizia que vinha que ele não era digno, né? Nem de desatar as sandálias dos seus pés. Como estamos falando nesse mês de missão, também quero te lembrar a missão que o Senhor Jesus deixou para mim e para a tua vida, né? Todos nós sabemos que a missão da igreja é levar o reino de Deus aos perdidos, a levar o reino de Deus ao mundo, né? Então, eu quero falar sobre essa menina. Essa menina que ela era israelita, da terra de Israel, e os sírios sempre entravam em Israel para guerrear contra o Israel. E numa dessas idas desse exército sírio, Naamã traz uma menina cativa, prisioneira, né? Quer dizer, a palavra não relata o nome dessa menina, a palavra não relata a idade dessa menina, e nem fala de seus pais. Mas eu quero crer que em uma dessas guerras que o exército da Síria entra no Israel, com certeza deve ter matado os pais dessa menina, né, e trouxe essa menina cativa. Querido, essa menina, ela tinha de tudo para ela se revoltar contra Deus. Ela tinha de tudo para ela não ter mais fé num Deus de Israel, porque ela foi levada cativa. Ela tinha vários motivos para ela não ter mais fé no Deus de Israel, né? Muitas das vezes atravessamos por situações, passamos por problemas e a gente pergunta a Deus por quê e questionamos a Deus o porquê daquilo que está acontecendo na nossa vida. E essa menina, ela não entendia por quê também. Eu creio que como a gente questionou, ela também deve ter perguntado: por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu que eu fosse levado a cativa a uma terra estranha? Por que o Senhor permitiu que eu fosse levada como escrava, se eu sou a serva do Deus de Israel? Eu creio que aquela menina conhecia o Senhor. Porque se ela não conhecesse o Senhor, ela não tinha se colocado no posicionamento, ela não se posicionava como serva de Deus. Porque foi através do posicionamento daquela menina
que Naamã foi curado daquela lepra. E aí, ele era um chefe do exército do rei da Síria, era homem, né? Valente, homem temido, né? Mas, porém, leproso. Tinha uma deficiência física. Era lepra. Que ninguém via quando ele estava com as armaduras dele. Mas a deficiência dele aparecia. Dentro da casa daquele homem, a deficiência dele aparecia. Porque só quem conhece é quem convive com a gente. Quem convive dentro da minha casa e quem convive dentro da tua casa. E na vida daquele homem era a mesma coisa. Só que como Deus, ele não faz nada sem propósito, ele permitiu aquela menina ser levada cativa como escrava para dentro da casa daquele homem. Homem leproso que precisava de conhecer o Deus de Israel. E aí o que acontece? Quando aquela menina viu a lepra daquele homem, imediatamente ela se posiciona em meio à dor, em meio à tristeza e diz para a serva, a esposa de Naamã: tomara que o meu senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, ele o restauraria dessa lepra. E muitas das vezes a gente está passando por uma dificuldade e a gente quer desistir de fazer a missão a qual o Senhor confiou na minha e na tua mão. Mas a dor daquela menina e a tristeza daquela menina não impediu dela se posicionar e falar sobre o Deus de Israel. E na minha vida e na tua vida, querido, não é diferente. Eu e você nascemos para um propósito. Eu e você nascemos para uma missão. E o Senhor confiou a mim e você a missão. Qual é a missão da igreja? Fazer o ide e pregar o evangelho a toda criatura. O Senhor quer levantar aqui nessa noite meninas como essa menina aqui, essa serva de Naamã, que em meio à dor, em meio à tristeza e talvez até em meio ao luto. Mas Ele quer levantar você como essa menina para curar e restaurar a lepra na vida de alguém que esteja precisando de uma cura. Essa menina podia ter ficado parada, podia ter ficado chorando, cabisbaixa, servindo Naamã, servindo a serva dela, vendo aquele homem doente, necessitado de um socorro, de uma providência de Deus, e não podia ter feito nada. Mas ela fez. Sabe por quê? Porque a dor daquela menina não foi maior do que o Deus que ela servia. A dor daquela menina não foi maior do que o chamado que aquela menina tinha, do Deus que ela conhecia. E aí ela fala para a serva dela. E aí imediatamente aquela serva faz Naamã saber o que a menina falou. E Naamã vai e conta para o rei. A menina israelita que tinha falado sobre um profeta que podia curar aquele homem da lepra. E aí Naamã conta para o rei. E o rei pega, faz uma carta para o rei de Israel e fala para o rei que estava enviando um servo dele para que aquele rei pudesse purificar aquele homem da lepra. Mas quando aquele rei de Israel recebe aquela carta, ele fala: quem sou eu para que possa purificar um homem de uma lepra? E rasga as suas vestes. A gente sabe que nessa época aqui, a lepra, quem fosse leproso, não podia ter contato com outra pessoa. Tinha que ficar reservado. Tinha que ficar num lugar onde não tivesse contato com ninguém. Porque era uma pessoa imunda, comparada com um cemitério.
Mas nosso Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, sabemos de todas as coisas, Ele faz tudo perfeito. E aí Eliseu fica sabendo que o rei rasgou as vestes, indignado. E aí Eliseu fala: por que rasgou as suas vestes? Deixai ele vir a mim, que eu vou mostrar para ele que há profeta em Israel. Eliseu se posicionou como um profeta. Essa menina se posicionou como uma serva. E eu e você temos nos posicionado? Eu e você temos nos posicionado como servos de Deus na missão ao qual o Senhor tem confiado na minha e nas tuas mãos? E aí Naamã vai até Eliseu. Pensa que Eliseu atendeu aquele homem? Não. Ele mandou o servo. Vai lá, fala para ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Eliseu nem se apresentou para Naamã, só foi uma ordem. E aí Naamã fica indignado porque, poxa, existem outros rios aqui para que eu venha me tomar banho, mergulhar. Por que tem que ser no Rio Jordão? Muitas das vezes a gente não entende o propósito de Deus e a gente acha que tem que ser do nosso jeito, da nossa vontade. Não, querido. Não é da nossa vontade, é da vontade dele, é do jeito dele. Se Eliseu, usado por Deus, mandou ele mergulhar 7 vezes no Jordão, é 7 vezes no Jordão. E aí o servo dele fala para ele: por que, Senhor, tu não vai mergulhar? Se ele tivesse mandado você fazer outra coisa, você não faria? É para a tua cura. Ele vai e mergulha. Enfatizar aqui os 7 mergulhos de Naamã. Eu quero falar aqui da serva que se posicionou como serva de Deus na simplicidade, na humildade, na sua tristeza, na sua dor, na sua luta, numa terra estranha, na terra dos assírios. Ela estava lá na terra dos sírios, dentro da casa de Naamã, que era um povo pagão, um povo idólatra, mas ela não se deixou influenciar por aquele povo. Ela fez a diferença naquele lugar. Ela não se deixou influenciar naquele lugar. Pelo contrário, ela fez a diferença naquele lugar que ela habitava. Eu e você, queridos, temos feito a diferença. Eu e você temos feito a diferença onde nós habitamos, ou nós estamos sendo influenciados pelo mundo? Aquela menina não se deixou influenciar. Não foi dor que parou ela. Não foi choro, não foi tristeza, não foi problemas que parou aquela menina. Não foi o luto que parou aquela menina. Porque isso tudo não pode impedir a missão que o Senhor tinha para a vida daquela menina. Nada, querido, pode impedir o que o Senhor tem para a minha e para a tua vida. As lutas, as perseguições, a provação, o luto, a dor, a dificuldade, o desemprego, nada pode impedir que a missão do Senhor seja maior do que isso tudo na tua vida. Você não pode permitir que as adversidades da vida venham a ser maior do que o propósito que Deus tem para a tua vida. O Senhor, Ele quer te usar. O Senhor quer fazer de você uma menina, como fez com aquela menina, uma mulher, uma menina que devia ter uns 15 anos, não sei, a Bíblia não relata, mas era uma menina. Aqui eu vejo que não há idade para que o Senhor venha trabalhar. O Senhor, Ele quer usar, basta a gente se lançar, basta a gente se posicionar, basta a gente se obedecer, basta a gente querer. O Senhor, Ele quer usar você com
força. Existem pessoas que estão necessitados, doente da alma, doente do corpo, doente de enfermidade espiritual, sendo assolado, e você está de braço cruzado. Você não está fazendo a tua missão de igreja. Queridos, enquanto estivermos embaraçados com as nossas causas, o Senhor não vai deixar de fazer o que tem que ser feito. Ele vai levantar outros. Hoje de manhã foi falado isso aqui na escola dominical. O Senhor confiou em mim e em você uma grande obra. A palavra de Deus diz que Ele nos dá autoridade para fazermos mais que Ele. É pisarmos em cabeça de escorpiões e serpentes. Se comermos algo mortífero não nos fará dano. Ele nos dá essa autoridade. Mas por que será que nós não conseguimos colocar a mão em cima de um enfermo, orar e o enfermo ficar curado? Se o Senhor já deixou na Bíblia isso, deixou escrito na palavra que Ele iria para o Pai e nós faríamos obras maiores do que a dele. Pensa aí você, por que será que nós colocamos a mão em cima do enfermo e não acontece nada? Por que será que existe tanta gente sofrendo no mundo e a gente não está nem aí? Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, queridos. O sal serve para temperar. Se a gente não temperar, a gente não colocar um gosto na vida das pessoas, um incentivo, as pessoas vão morrer. De nada presta o sal. De nada presta o sal. É a palavra de Deus que diz. Enquanto a gente ficar enrolados nos nossos afazeres, na nossa casa, cuidando das coisas que vão perecer na terra, a gente está esquecendo do espiritual, que vai te levar à salvação. É o espiritual que vai te levar para o céu. Nós necessitamos sim das coisas da terra, mas a palavra de Deus diz, Mateus 6, capítulo 33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescento. Nós entendermos como igreja o nosso papel de igreja, você não vai nem precisar correr atrás de bênção e nem fazer campanha de 7º dia. Sabe por que nada acontece na minha e na tua vida? Nada flui? Porque a gente quer fazer o contrário da palavra. A palavra manda a gente buscar o reino de Deus primeiro. A gente quer buscar outros interesses. Nada acontece, querido. Eu estou falando por experiência própria. Se eu estou aqui falando porque eu tenho experiência no que eu estou falando. Mas quando a gente se lança em meio à dor, em meio às lágrimas, em meio à tristeza, em meio à dificuldade, o Senhor age na minha vida e na tua vida. Ele age. Porque o que importa para o Senhor é ver o desejo do teu coração. Se você tem o desejo, o anseio de ser uma serva de Deus obediente, como essa menina aqui de Naamã, se posicionar a cada dia, buscar a face do Senhor, você vai ver grandes coisas o Senhor fazendo na tua casa. Você vai ver grandes coisas o Senhor fazendo na tua vida. Isso só depende de você. Só depende de nós para as coisas acontecerem. Porque a palavra diz que é ligado na terra, é ligado no céu. Se eu me posiciono, busco a Deus, faço o meu papel, desempenho o meu papel de serva de Deus, está ligado no céu, querido. Está ligado no céu. E o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. E as coisas vão acontecer naturalmente. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus não fizer por você, Ele vai fazer através de você. Tá,
estou querendo tanto uma bênção, meu pai, por quê? Por quê? Se Deus não está fazendo por você, porque Ele quer usar para fazer através de você. E aí a gente fica disperso. Não entende. Porque Deus permite tanta coisa acontecer na nossa vida. Porque a palavra diz que não cai uma folha se não for permissão dele, tá? Deus permite tanta coisa acontecer na nossa vida para despertar você, querido. Para despertar você para a missão. Aquela menina não foi escrava da dor dela. Apesar dela ter sido levada como escrava. Mas ela não foi escrava da dor dela. Porque a missão dela era maior do que a dor dela. Aleluia. A dor daquela menina não impediu dela fazer a missão a qual ela fez para exaltar o nome do Senhor de Israel. E depois que aquele homem mergulhou 7 vezes naquele rio, aquele homem foi restaurado daquela lepra. Aquele homem ficou curado. A palavra vai dizer que a pele daquele homem ficou limpinha como de um bebê. Tudo leva à obediência, querido. Não tem para onde correr. Tudo leva à obediência. Quando Eliseu manda o servo dele dar uma ordem para aquele homem, ele podia não ter atentado por aquela ordem. Mas ele foi obediente, mesmo que ficou indignado, por causa do rio, que ele reclamou que o rio era sujo. Mas ele obedeceu. Aquela menina era uma escrava dentro da casa de Naamã. Qual palavra? Que palavra daquela menina tinha valia? Não tinha, porque era uma escrava. Mas aquele homem, aquela mulher, acreditou na palavra daquela palavra. Isso, querido, quer dizer que não importa teu posicionamento, não importa a posição que você está, a tua palavra tem valor. Se você abrir a boca e se posicionar como um servo de Deus, você vai falar e vai acontecer. Porque a palavra nos dá autoridade para isso. A palavra nos dá autoridade. Não foi diferente na vida daquela menina. Era uma escrava, não tinha valor nenhum a palavra dela. Mas aquele homem acreditou na palavra daquela menina. Isso é Deus, querido, que faz isso. Isso é Deus. Deus conhecia o coração daquela menina. Deus sabia que aquela menina estava atravessando dor, tristeza, luto, lamento. E Deus honrou a vida daquela menina. E o Deus de Israel foi reconhecido em toda a Síria. Esse é o propósito de Deus, querido. Deus quer te usar para que você leve a palavra dele a todo o povo, doente, cativo, oprimido, para que o nome dele seja conhecido e exaltado. Mas enquanto a igreja não se posicionar como tal, nada vai acontecer. O povo vai continuar cativo, vai continuar leproso, vai continuar doente, porque a igreja não se posiciona. Abre aí a sua Bíblia comigo. Efésios 6, capítulo 5 e 8. Eu quero falar sobre Paulo. Foi outro homem de Deus que obedeceu a missão, mas pagou um preço. Mas nós queremos pagar um preço? Efésios 6. Nós queremos pagar um preço? Não. Não, já estou sofrendo demais, Jesus. Já estou sofrendo demais. Eu já estou me sentindo muita tristeza. Estou desempregado. Estou passando por dificuldade. Estou passando por luta. Eu não sei por que eu estou enfrentando isso tudo.
Efésios 6, capítulo 5 e 8. Vós servos, capítulo 6. Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração como Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazemos de coração a vontade de Deus. Amém? Isso foi Paulo que escreveu. Nós temos que fazer a obra de coração. Nós temos que ter esse anseio, esse desejo de fazer a obra de Deus, servindo ao Senhor de boa vontade, não com peso. Porque a obra de Deus é espinhosa. Nós vamos pagar fazendo ou não fazendo. Então é melhor a gente pagar fazendo na obediência. Aquele lugar era o povo pagão e idólatra. E hoje em dia não é diferente. Nós vivemos onde o mundo é idólatra, é prostituição, é bebedeira, é mentira, é falsidade. Mas nós que servimos o Senhor, somos servos do Senhor, temos uma missão de evangelizar, de levar a palavra e de libertar os cativos. E a Síria ficou sabendo o que tinha acontecido com Naamã. E Naamã se converteu. Naamã se converteu. Ele falou que nunca mais ele ia adorar outros deuses. Nunca mais. Olha, às vezes o Senhor nos coloca em determinadas situações ou até mesmo em lugares e a gente não sabe por quê. Mas é para você fazer a diferença naquele lugar. É para você purificar a lepra de um leproso que está do teu lado. É para você libertar do cativeiro uma pessoa que está aprisionada na mão do diabo. E aí a gente não entende. Eu quando vim morar aqui, eu não queria, porque eu não gostava daqui, não queria. Reclamei muito com Deus, porque que eu estava vindo para cá, porque eu não queria. Com o passar do tempo, eu entendi porque Deus me trouxe para cá, para esse lugar. E Deus faz assim, querido, porque Deus tinha uma missão, e eu nem sabia. Deus tinha uma missão para me realizar através das minhas mãos, dentro da casa da minha sogra. E a gente questiona, a gente reclama. Mas Deus sabe por que te colocou aí. Deus sabe por que colocou esse vizinho atribulado. Deus sabe por que colocou essa pessoa leprosa do teu lado. Que é para você falar de Deus para ele. Para você levar vida para ele. Para você levar cura para ele. Para você fazer teu papel de igreja. Aleluia. Glória a Deus, estão comigo? E aí Deus permite aquela menina ver a lepra daquele homem. Porque era propósito de Deus. Nada fica em oculto, nada fica escondido. Quando Deus tem algo para realizar, não importa o tempo, não importa o lugar e nem a hora, vai acontecer. Vai acontecer. Quanto mais a gente reter
a missão que a gente sabe que como igreja nós temos nas mãos, vai ser pior. Porque a missão vai acontecer. A missão vai acontecer. E aí você vai pagar um preço, porque você está na desobediência. Porque paga. A gente paga. Aí Deus permite uma enfermidade, Deus permite uma tribulação, Deus permite um vendaval, Deus permite, né, um desemprego. Enquanto a gente não se posicionar como igreja, as coisas vão acontecendo e o Senhor vai permitindo, porque Ele quer uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Os anjos queriam fazer o que Ele colocou na minha e nas tuas mãos, mas Ele confiou em você. Ele confiou em mim, confiou em você. Quando você entender o propósito, você vai sofrer menos. Tem um Naamã que precisa ser restaurado através da tua vida. Tem um Naamã, querido, que precisa ser purificado através da tua vida. E o que nós estamos fazendo como igreja? Se coloque de pé.